Nessa videoaula nós vamos aprender como fazer os retrovisor. Eu vou ensinar para você como dobrar esse arame aí, o braço do retrovisor, né? Nós vamos utilizar também aí a capa de fio do mouse de computador para poder deixar aí o seu retrovisorzinho funcionando, né? Como se fosse original aí do caminhão Scania Jacaré. Nesse caso aí eu já fixei nesse primeiro caminhão aí, então vou ensinar para vocês o processo todo direitinho, o passo a passo. Para fazer o retrovisor aí nós vamos utilizar a madeira de embuia. Vamos fazer também a chave de seta. Eu vou explicar para vocês direitinho como que é feito. E também nós vamos fazer os pedais. E por último nós vamos fazer a alavanca de marcha. E aí pessoal, essa pecinha aí é a coifa da alavanca de marcha. Fica atento aí pessoal na espessura da madeira, que é muito importante, né? Na hora que vocês for executar o projeto aí. O arame, nós vamos utilizar um arame galvanizado de 2 milímetros. E aí, para começar, nós vamos recortar com a tesoura e colar o desenho na madeira. Se vocês observar, pessoal, o formato do desenho aí mostra como que você vai lapidar aí os retrovisores. Na hora de você colar o desenho, pessoal, fica atento também para colar de acordo com o veio da madeira. A parte maior do retrovisor, vocês têm que colar o desenho aí, ó. Vou virar aí, pessoal, que não tá certo. É assim, ó, de acordo com o veio da madeira. Sempre a parte mais comprida, né? Você cola de acordo com o veio da madeira. E aí nós vamos recortar e modelar essas pecinhas. Vamos aproveitar também, pessoal. Vamos cortar aí o desenho dos pedais. E eu vou mostrar para você também como que você vai fazer para poder lapidar essas pecinhas pequenas. Nós vamos cortar, deixar um pouquinho maior a hora que for cortar lá na serra, tico-tico de bancada, para poder ter espaço de você segurar na hora de você fazer o acabamento nas peças pequenas. Eu sempre faço isso. Depois que você cortar as pecinhas lá na tipo de bancada, vocês vão acertar na lixinha de disco. Pessoal, por isso que é importante o desenho, né? Para você seguir o padrão aí, o tamanho, a medida. Para você modelar, pessoal, o retrovisor, você observa que tem o desenho mostrando, indicando, né? Aonde você vai desbastar um pouquinho. Isso aí, pessoal, como é peça pequena, né? Eu estou mostrando para vocês como que eu faço. Se você tiver dificuldade, você pode prender na morsa e desbastar com a lixa manual. O retrovisor, ele, de um lado ele fica certo, do outro lado você tem que desbastar nele. Ele vai ficar parecendo uma tramelinha, pessoal, uma tramelinha de madeira. Nesse caso aí, pessoal, a pecinha é muito pequena, você tem que ficar atento, né? Como eu falei, se você tiver dificuldade e tiver medo de lixar o dedo, você prende na morsa e vai na lixa manual. Depois, pessoal, que você acertar lá na lixadeira de disco, a lixadeira de cinta é para polimento. É muito importante vocês terem a lixadeira de cinta aí, nem que seja manual, para fazer a parte do polimento. Ajuda muito, pessoal. As pecinhas vão ficar mostrando o veio da madeira. A questão de peças pequenas é só mesmo a dificuldade de lixar, né? Mas se você tiver um pouquinho de habilidade, você consegue e as pecinhas vão ficar perfeitas, pessoal. Muito importante vocês lixar de acordo com o veio da madeira, sempre mostrando o veio da madeira. Se lixar ao contrário, vai ficar diferente. Então, se você observar, eu sempre faço isso. As partes que não dá, depois eu prendo na morsa, pego a lixinha manual
e faço polimento. Olha aí o resultado. As pecinhas estão totalmente polidas, né? Agora é só mesmo fazer aí um encaixe, pessoal, onde nós vamos colar a capa do fio, onde vai movimentar o retrovisor. Eu sempre faço desse formato aí. Primeiro eu pego a serrinha, prendo na morsa e faço aí um encaminhamento, né? Para poder a gente fazer o acabamento aí com a lixinha manual. É muito importante, pessoal, vocês aprender esses detalhes. A gente trabalha com um palitinho de churrasco, né? Cola uma lixa, por exemplo, a lixa 120. E aí você faz aí um espaço onde você vai colar a capa do fio. E aí está o resultado, pessoal. Agora, pessoal, o próximo passo nós vamos cortar aí o pedacinho da capa de fio. Você vai utilizar um estilete e vai colocar uma colinha instantânea, né? E você vai colar aí o pedacinho de capa de fio. Você vai cortar um pedacinho de capa de fio no máximo tamanho de 1 centímetro aí. E de preferência, pessoal, se vocês puderem colar já com o arame já passado aí, né? Eu colei aí primeiro. O ideal é você passar o pedacinho de capa de fio no arame aí, no braço do retrovisor, para depois você colar. Aí nesse formato aí seria o mais certo, porque depois que você colar, aí você vai ter um pouco de dificuldade para poder encaixar o arame. Então, se você puder colar antes, é melhor. Aí, ó, eu tive que desdobrar o arame para poder encaixar. Agora eu tive que pegar e voltar na morsa aí e virar de novo, né? Modelar o arame aí para poder ficar certo. Então, se você puder passar a capa do fio no arame primeiro, aí você vai e cola no retrovisor. Fica mais fácil para você fazer. E olha aí, pessoal, que maravilha o resultado aí dos nossos retrovisores. E olha aí, pessoal, como que ele vai ficar depois de pronto. Agora, pessoal, o próximo passo eu vou ensinar para você como dobrar esse arame. Qual que é a forma certa de fazer com que ele fique nesse formato. Você vai pegar o desenho, vai recortar e nós vamos colar na madeira como se fosse o desenho que a gente cola aí para cortar as peças. Mas o nosso objetivo é só para poder fazer o gabarito onde nós vamos dobrar o arame. Você vai colar o desenho aí e vai levar na furadeira de bancada e vai furar no mesmo formato que eu estou fazendo aí. Vai utilizar uma broca compatível, né? E no furo que a gente está fazendo, você vai utilizar um preguinho. O prego que eu utilizei aí foi um preguinho 12 por 12 e é bem fácil de fazer, pessoal. Você vai simplesmente dobrar o arame nesse formato aí. É só mesmo para você seguir aí o padrão, né? O mesmo tamanho. E aí, pessoal, para você conseguir deixar ele bem certinho, você vai na morsa. Aí você prende o arame na morsa, um lado, e vai modelando ele, para ele ficar com a quina bem certinha, bem modelado. E aí ele tem uma voltinha, você vai acabar de fazer aí com o alicate. É bem facinho de fazer, pessoal. O gabarito é só para você pegar a referência e fazer no tamanho do desenho. Olha aí, como que é fácil. Aí nós vamos fazer o outro aí, ó. Você dobra um lado, vai na morsa, pega um martelo e bate, né, para você deixar a quina dele bem virada. E aí você volta no gabarito e dobra o restante dele. O gabarito que eu falei para vocês, pessoal, é só mesmo para você fazer no tamanho que pede o desenho. Depois você volta na morsa e acaba de completar aí. E aí você pega o alicate e acaba de fazer essa voltinha aí, que é bem facinho. Você vira um pouquinho e tá pronto aí o arame para você fazer o retrovisor. É muito fácil, pessoal, não tem segredo. E aí, pessoal, tem esse outro arame aí que fica como reforço, né, no braço do retrovisor. Você vai pegar um arame, enrolar no outro e depois você vai na morsa aí, pessoal, e acaba de ajustar ele aí, ó. Ele tem essa voltinha, né, você acerta ele para ele não ficar torto, para ele ficar bem certinho mesmo.
E aí, pessoal, o ajuste você vai fazer no alicate, para ele ficar com a voltinha bem bonitinha, bem certinha. Esses detalhes, pessoal, sempre serão um desafio. Eu gosto disso, pessoal, porque isso faz com que a gente aprende, né, desenvolve as nossas habilidades. Olha só como é que ficou legal aí. Você já, na hora que você for fazer essa voltinha, você usa um arame aí para gabaritar, né? Na hora que você for encaixar, já fica na medida que você precisa. E agora, pessoal, o nosso próximo desafio é fazer os pedais. Peças pequenas, pessoal, será sempre um grande desafio, mas é o que mais faz você aprender. Você lembra que quando eu estava cortando lá na Tico-Tico, eu deixei as pecinhas maiores? E agora, pessoal, nós vamos na furadeira de bancada fazer um furo para encaixar o pedalzinho. Aí, pessoal, o furo ele tem que ficar um pouquinho inclinado. Se você observar como que eu estou fazendo aí, olha, e colocar o pedacinho de arame, isso aí, pessoal, é para depois, a hora que a gente for colocar lá dentro da gabine, esse arame aí é para a gente colar aí na base. E aí, pessoal, como eu deixei as pecinhas com a sobra de madeira, é para você poder fazer o polimento, o lixamento das pecinhas. Se você cortar elas curtinha, fica muito mais difícil de você fazer o acabamento. Então, eu consigo fazer 3 lados aí das pecinhas e fica só um lado para poder cortar depois e finalizar o acabamento. Então, tem que usar, pessoal, a criatividade. Isso é um pulo do gato, né? Que a gente tem que estar sempre atento. Aí depois você vai na morsa aí, vai prendendo as pecinhas e vai cortar com a serrinha. Aí vai ficar fácil, né, de você finalizar o acabamento nas pecinhas, né? Olha aí. Então, se você cortar antes, fica muito mais difícil. Agora, você vai dar acabamento só num lado, né? E aí fica muito mais fácil, muito mais rápido. Como é a pecinha pequena, isso evita de você correr o risco de lixar a unha, a ponta do dedo. E eu costumo dizer que para fazer miniaturas, você tem que ter antevisão. Você tem que estar sempre atento e pensar lá na frente. Olha aí, pessoal, as pecinhas já estão prontas. Já coloquei aí o arame. E agora, pessoal, nós vamos aproveitar, antes de colocar o retrovisor aí nas portinhas, eu vou aproveitar para colar essa moldura na porta, que eu não tinha colado ainda. Aí, pessoal, nós sempre fazemos o mesmo processo. Eu sempre estou falando aqui para vocês, né? Vocês que já conhecem o projeto, já sabem como é que funciona. Mas para quem está iniciando, é saber dessa questão aí das colas, né? Então, essa moldura eu não tinha colado ainda, vou aproveitar para colar, para a gente colocar aí o retrovisor. Vou deixar uns 2 minutinhos aí no sargento para poder secar. A vantagem de estar sempre trabalhando com a cola instantânea e a cola da Udi é a questão, né, da gente ganhar tempo. Isso facilita muito. E aí, pessoal, para poder furar o espaço aí, nós vamos usar uma ponteira, né, para fazer uma marcação. Aí nesse caso, pessoal, eu deixei 2 centímetros para um lado e para o outro e furei bem na quina aí da porta. Olha só como é que a gente faz para poder encaixar o retrovisor aí. Esse suportezinho do retrovisor, esse aramezinho que fica como um suporte ou como um bracinho do retrovisor, ele é mais complexo de você encaixar. Talvez você tenha que fazer um furo um pouquinho mais largo para evitar de você quebrar a portinha. Na hora que eu fui encaixar ele acabou quebrando a portinha. Só que a gente tem os nossos recursos, né? Usamos a cola instantânea e resolvemos o problema. Mas quando você for fazer, provavelmente você pode fazer com um araminho mais fino também, né? Tipo um clipe de folha aí, por exemplo. Acredito que fica melhor. Isso fica menos bruto, né? Nesse caso aí, esse ficou muito robusto. Ó. Esse já ficou um pouquinho mais fino, né? Desse que eu fiz primeiro. Então, pessoal, é importante eu estar passando para vocês essas informações, para vocês não encontrar muita dificuldade aí na hora de colocar o retrovisor. Agora eu estou fazendo alguns ajustes aí, pessoal, onde eu coloquei cola, né? Tive que colocar um pouquinho de pó de madeira, porque deu uma quebrada aí na estrutura da portinha, mas isso é normal, a gente tem recurso, né? Eu sempre falo, em cima de um defeito você faz um enfeite. Nunca a gente perde, pessoal. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Nunca coloca isso na sua mente. Sempre com um pensamento positivo de você ser sempre assertivo, né? Às vezes as dificuldades acontecem, isso faz parte,
mas isso também faz com que você aprende. Olha aí, pessoal, como é que fica. Agora, pessoal, depois, se você precisar, você pode voltar na lixadeira ali e corrigir alguns detalhes, principalmente quando você passa a cola, uma massa, né? Às vezes você quer tirar o resto de cola, você volta na lixadeira. Mas tem que ficar atento também para não tirar muito, pessoal. É só mesmo para ajustar as imperfeições, né? E na sequência, pessoal, nós vamos instalar os pedais. Pessoal, no projeto não tem essa tabinha debaixo dos pedais. Eles são instalados direto lá na gabine. Mas para facilitar o processo, pessoal, eu preferi fazer nesse formato. Isso aí é muito simples, né? Você vai pegar aí um retalhozinho de madeira, meio que retangular, e fazer o processo. Você vai fazer um furo e vai colocar uma colinha e vai fazer esse processo aí, pessoal, que é muito simples e muito fácil, né? Isso fica muito mais fácil para você colocar lá dentro da gabine. Primeiro você coloca o acelerador fica um pouquinho mais para baixo, né? E o freio fica um pouquinho mais avançado, e aí você vai colar a embreagem. Olha só o formato que a gente faz. Fica bem bacaninho, pessoal, bem estiloso mesmo. Olha só, o primeiro eu já fixei lá dentro da gabine, mas deu bastante trabalho para poder furar, né? Então eu preferi fazer nesse formato agora, colocar num pedacinho de tábua e depois é só colocar a colinha, pessoal, e encaixar lá dentro. Então são ideias para facilitar o processo. Olha só, ficou bem mais fácil, pessoal, olha aí, bem mais fácil, né, de você fixar esses pedaizinhos lá dentro, né, principalmente que eu já tinha montado a gabine. E aí, pessoal, nessa parede corta-fogo, depois a gente vai preencher aquele espaço ali. Aí, pessoal, a portinha ficou perfeita, né, ficou maravilhoso, olha aí, painelzinho funcionando, volantinho, tudo alinhado, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos aproveitar também para colar a outra moldura do outro lado da porta, para a gente poder deixar pronto para montar a parte do retrovisor também. E aí está, pessoal, o nosso caminhão aí quase sendo finalizado, né? Os dois retrovisores já colocados, como vocês viram. E agora, pessoal, o nosso próximo desafio é fazer a chave de seta e alavanca de marcha. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar aí um arame galvanizado de 2 milímetros. Vamos cortar e eu vou pegar esse filete aí de madeira, essa tabinha de madeira, pessoal, para nós poder fazer esse detalhe de madeira aí que fica no arame. E aí, pessoal, você tem que utilizar a sua criatividade, né? Nós sempre estamos usando aí um pulo do gato, alguma coisa para facilitar a nossa vida. Peguei o filete de madeira e fiz o furo antes de cortar. Com a broquinha de 2 milímetros, aí fiz o furo. Agora nós vamos colocar cola no arame aí, né? Colar o arame já direto aí no furo, para depois nós ir lá na tico-tico de bancada e fazer os cortes. De preferência, pessoal, uma madeirinha mais macia. Eu gosto de fazer essas pecinhas pequenas com madeira de embuia, mogno, cedro. Porque, pessoal, são peças bem pequenininhas e fica fácil de você lixar elas depois, né? Nesse caso aí, eu colei o arame, agora estou cortando elas, né? E eu sempre falo que o ideal é você trabalhar com a pecinha maior para facilitar a modelagem das pecinhas, né? Nesse caso aí eu fiz o furo primeiro, né, colei o arame e agora estamos cortando. E isso facilita tudo, pessoal. Você tem que sempre pensar que você tem que ter recurso para segurar a pecinha pequena. Olha só, para lixar, você já faz, né, segurando o arame aí. Como você vai lixar uma peça desse tamanho se você não tiver um recurso para segurar? Então já tem que trabalhar com a mente, já tem que preparar todo o processo para você conseguir modelar as pecinhas pequenas, né, e já deixar pronto. Então você já cola e já vem lixar ela já fixada aí no araminho. E aí, pessoal, a lixa tem que ser uma lixinha mais fina, né, que já dá um bom acabamento. E você ficar atento aí, pessoal, no desenho, para você ver a modelagem das pecinhas, para você tentar imitar o máximo que puder, para ficar parecendo o original.
Esses detalhes são muito importantes. E a questão da lixa mais fina, pessoal, para não comer muito também, entendeu? Tem que ser uma lixinha mais fina para fazer pecinhas pequenas. Fica muito mais fácil aí de você fazer o polimento. E agora, pessoal, o nosso desafio é dobrar o arame, né? Eu vou mostrar para você na primeira que eu já fiz e vocês vão seguir o desenho. Caso vocês tenham dificuldade, você pode colar o desenho também aí num pedacinho de madeira e fazer o mesmo processo que eu fiz dos retrovisores. Aí, nesse caso, como eu já estou acostumado, eu olho para o desenho, pego o alicate e eu consigo já dobrar ela de acordo com o desenho. Tá bom, pessoal? Então, é bem fácil, não é difícil, né? E se você quiser aproveitar, pessoal, e melhorar o acabamento aí das pecinhas, uma lixinha manual, né? Você vai ajustando, você vai tirando as quininhas, vai modelando, pessoal, e vai olhando o desenho. E aí, depois que você lixar, você pega o alicatinho, de preferência o alicate de bico, é melhor para você modelar o arame aí. Sempre cortar o pedaço de arame, deixar maior, pessoal, para você ter recurso aí depois na hora que você for modelar. E aí está, pessoal, as duas chavinhas de seta. Olha aí como é que ficou legal, né? Já seguindo o modelo do desenho. E o próximo passo, pessoal, agora nós vamos fazer aí a alavanca de marcha, pessoal. Ela tem um detalhezinho aí, pessoal, que vocês têm que olhar no desenho e vocês fazerem na lixa manual. A lixinha manual, pessoal, você consegue aproximar o máximo do desenho, você consegue deixar bem próximo. A lixa de cinta, você vai fazer o desbaste ali e tudo, mas o detalhezinho que tem aí no câmbio de marcha, você tem que fazer na lixa manual, tá bom? E aí, pessoal, chegou bem próximo aí do desenho. Agora fazer a modelagem do arame, né? Utilizando o alicate. E depois, pessoal, nós vamos fazer a coifa de marcha. Pessoal, o aprendizado, ele vem com o tempo, pessoal. Quanto mais você fizer, mais bom você vai ficar. Né? Aí na trajetória, pessoal, eu costumo dizer que o bom é a trajetória, é o processo, né? Que vai fazer com que você alcance seu objetivo. Olha só. Quando você é determinado e quando você tem força de vontade, você consegue fazer qualquer pecinha pequena, pessoal. Olha aí, a alavanca de marcha, a chave de seta já colocada, né? Então fica muito legal, pessoal. E agora, nosso próximo passo é fazer aí essa coifa de marcha, pessoal. Você vai pegar um perfilzinho de madeira, furar ele no centro, né? De preferência, pessoal, uma madeira mais macia, como eu falei para vocês. Aí você vai seguir o desenho aí, a medida que está no desenho. E a gente faz, pessoal, o perfilzinho aí ou no torno ou lá na trefiladeira. E aí, pessoal, você observa que ele é no formato aspiral. Meio que uma moldurazinha, né? Bem facinho de fazer, pessoal. Você pega um formão bem afiado, o que faz a diferença é um formão bem afiado, pessoal. Vai cortar ali, não vai estourar, né? A madeira vai ficar bem lisinha. E isso é muito simples e muito fácil, pessoal. Por isso que eu sempre recomendo para vocês. Faz um torninho caseiro, fácil de fazer, custo baixíssimo, né? Você pode usar um motor usado aí. E você consegue, pessoal, fazer qualquer peça, né? Principalmente, pessoal, tipo farolzinho, lanterninha, retrovisor, a coifa de marcha, né? Aí, que legal que fica, né? Muito fácil de fazer e muito gratificante da gente ver o resultado. E isso não tem como você aprender se você não vier para o campo de batalha, né? Eu já vi muitos alunos, alguém, eu queria fazer igual o mestre Júlio, o mestre Vanderlei. Pessoal, nós também não sabíamos fazer. Nós viemos dedicando tempo, né, trabalhando, e a trajetória ela vai moldando você. E aí, pessoal, está o resultado. E agora, pessoal, nós temos mais um desafio, que é furar a capa da coluna da direção. Isso aí, pessoal, o ideal é você furar antes. Mas eu acabei esquecendo, né? Então nós temos que fazer o furo aí no lugar. Tem que furar com a broca compatível aí com o arame, né? Que nós fizemos a chave de seta. E aí, pessoal, você também tem que ficar atento para não fazer o furo ultrapassando aí o tirante do volante. Aí, pessoal, a chave de seta a gente sempre deixa sobrando um pouquinho do arame. Quando você for fixar ela aí na coluna, você cortar e deixar no tamanho certo. Aí nós vamos colocar uma cola e presta bastante atenção, pessoal, como que ela vai ficar. Essa voltinha do arame fica para cima, tá bom? E aí, pessoal, você fica atento para fazer do outro lado do mesmo jeito, né? Colar no mesmo formato, na mesma medida, para ficar tudo no mesmo tamanho. Olha só, depois de colado, como é que fica?
Então isso aí, pessoal, você tem que ficar bem atento, né? Para ficar bem certinho, aprumadinho, e não ficar torto nem torcido e ficar no mesmo tamanho. Olha só como é que ficou. Vou tirar o volante para vocês dar uma avaliada aí como que ficou. Olha aí, desse formato aí, ó. Agora o nosso próximo desafio é fixar a alavanca de marcha. Aí, pessoal, nós vamos furar por baixo. Na hora que você for furar para colocar a alavanca de marcha, pessoal, vocês têm que colocar o banco e testar, pessoal. Depois que eu colar ela aí, eu vou explicar para você. Ela tem que ficar entre o banco. Olha aí, pessoal, você vai pegar um alicate, alguma coisa para você encaixar ela aí, porque o espaço é bem apertadinho, né? E fica mais complexo aí para você enfiar a mão aí dentro para poder colar. Aí, pessoal, você vai pegar depois, colocar um pingo de cola, segurar um pouquinho aí, pessoal, um minutinho aí, só mesmo para ela fixar aí, para depois você pegar e testar o banco, pessoal. Aí você reforça um pouquinho de cola para o arame segurar, né? E aí, pessoal, vocês têm que ficar atento com esses detalhes, pessoal. Testar o banco, ver se tá tudo certinho, né? Eu calculei colocando ela no meio aí da divisa do banco com o sofá-cama, para ficar original, pessoal, como se fosse o do caminhão original. E aí depois você reforça um pouquinho de cola por dentro aí, bem no pezinho da coifa de marcha aí, tá bom, pessoal? Para ficar mais resistente e mais seguro. E aí está as duas chaves de seta instaladas e a coifa de marcha. Agora nós vamos testar usando o banquinho aí e observar como é que ficou. Olha aí, pessoal, como é que ficou lindo, maravilhoso, né? E esse é o projeto Scania Jacaré. E nós estamos finalizando essa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e bora fazer carrinho!